Você já pode se organizar para a entrega da declaração do IR, porque ela pode ser feita a partir de amanhã. Amanhã, que é dia 17, segunda-feira. Vamos conferir então o calendário e as novidades para declarar, tá bom? Temos aí uma arte para vocês. Ótimo, já apareceu aqui, já preenche tela e você consegue ver em detalhes, tá bom? Ó, entrega de 17 de março até o dia 30 de maio, beleza? Tá aparecendo ali no cantinho esquerdo. Mas a declaração pré-preenchida só será divulgada no dia 1º de abril, daqui a aproximadamente 15 dias. Entre as principais novidades deste ano, vamos aqui, agora na aba principal a gente vai lendo junto. Ampliação do limite de isenção para rendimentos tributáveis, a declaração obrigatória para mais situações envolvendo bens e investimentos no exterior, além de uma declaração pré-preenchida mais completa, e mudanças no meio de pagamento e parcelamento. E há ainda, como novidade, a autorização para terceiros, porque será possível autorizar só uma pessoa física para acessar e transmitir a declaração. Beleza? Então tem mudanças sobre isso também. Quem trabalha com declaração, os contadores, né? Toda essa galera especializada nisso está muito atenta a essas mudanças. Assim como a entrevista que a gente começa agora. Para falar sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas, nós conversamos agora com a Jaqueline Maier, que é advogada tributarista. Então pense em alguém inteligente, olha, para entender... Para entender, Jaqueline, de questões tributárias, além de ter o conhecimento daquilo que já existe, tem de acompanhar todas as mudanças, aquelas vírgulas que às vezes, né, geram interpretações diferentes. Então, obrigada pela gentileza de estar conosco neste domingo. Eu que agradeço. Boa tarde, Elisa. Jaqueline, por favor, dessas mudanças que nós expusemos ali até na arte, o que você considera que é, eu não sei se mais importante, mas a que chama mais atenção, ou que pode, fique atento a isso aqui, que isso aqui pode reservar alguns errinhos. O que você destacaria? Olha, eu destacaria o aumento das hipóteses de obrigatoriedade. Porque várias pessoas que não estavam pensando que eventualmente seriam obrigadas a partir desse ano passaram a ser. Também é importante lembrar quem são essas pessoas, né? Todo mundo que tiver oferido renda superior a R$ 33.888, o produtor rural que vendeu, teve a sua produção superior a R$ 169 mil, aquela pessoa que tem bens ou direitos e que mesmo que não tenha obtido renda em 2024, mas tenha bens ou direitos, imóveis, dinheiro em conta, enfim, no montante superior a R$ 800 mil também tem que declarar. Aquela pessoa que tem uma empresa no exterior no formato de trust tem que declarar. Então a gente tem aí inúmeros casos que obrigam as pessoas a efetuarem a declaração. Então, por exemplo, quem oferiu renda variável, né, em ações, enfim, em montante superior a R$ 40 mil, também é obrigado a informar. Eu acho que essa é a principal alteração das pessoas que são obrigadas e que até o ano passado não eram, né? Então é bem importante verificar se você está entre essas pessoas para que não haja o risco de deixar de transmitir a declaração, porque a não transmissão dessa declaração importa também em penalidade, que é de R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Então, é um montante que pode ser bastante expressivo. Esse último gancho que você nos traz, Jaqueline, sobre essas penalidades. Então, eu posso ter problemas com a Receita? Eu posso ter que tipo de problema quando eu não declaro o meu imposto de renda? Bom, a Receita pode verificar por meio de todos os dados que ela dispõe, e ela dispõe de muitos dados, ela dispõe de informações variadas, que vêm desde o plano de saúde que a gente paga, até as transações bancárias que a gente faz, as transações cartorárias, né, os imóveis ali que a gente vende. Então, a pessoa também que vendeu imóvel em 2024 é obrigada a declarar esse ano. Todas essas informações em conjunto, a Receita sabe que você deveria ter prestado a sua declaração. A partir disso, se você não prestar a sua declaração até o dia 30 de maio, a partir de 31 de maio, 1º de junho, na verdade, né, considerando o calendário, você pode ser intimado
e aí sim vai ser intimado e essa multa vai ser aplicada a você. Então, assim, é muito importante estar atento e entregar a declaração se você é uma pessoa obrigada a isso. Perfeito, muitas regrinhas ali norteando. Inclusive, doutora, eles chamam de doutora, né, pela atribuição de advogada. Quando surgiu recentemente, teve uma polêmica gigantesca envolvendo, porque o Pix, porque a Receita vai ver o Pix. Aí ficou parecendo que a Receita não via nada, nossa, e de repente a Receita vai ver tudo. Então, eu quero entender com você. Na verdade, a Receita já vê tudo, fiscaliza tudo. Se não existe algo, a Receita não está vendo isso aqui, então atenção, agora eles vão... A Receita já tem acesso a todas as informações bancárias. Milhares de modelos de peças processuais atualizadas. Sim, a Receita já tem acesso a muitas transações que nós fazemos. A depender do montante, né, dessas transações, os bancos e os cartórios são obrigados a informar a Receita Federal que essas transações ocorreram. E essa regra já é uma regra antiga, isso já vem acontecendo há muitos anos, né? Existem também operações relacionadas a cartão de crédito, então as operadoras de cartão de crédito são obrigadas, são intimadas e obrigadas a informar o montante de transações que a gente faz. E, obviamente, tudo isso tem a proteção e sigilo de dados. A Receita Federal ela obtém esses dados com a finalidade de verificar se é devido ou não imposto naquela transação que você fez. Então, a venda de um carro também, ela é informada à Receita Federal. E existem inúmeras declarações que são prestadas pelas próprias empresas. Então, como eu mencionei, né, os planos de saúde, eles são obrigados a informar a Receita Federal todos os pagamentos que lhes foram feitos, os médicos também, existe uma declaração específica para médicos e dentistas que informam todos os valores ali que eles receberam. E assim por diante, a gente tem um volume de informações concentrados dentro da Receita Federal enorme, e a Receita Federal já tem essas informações. As informações relativas a Pix, elas só seriam uma ampliação do número de informações que a Receita já tem. E se o Pix fosse eventualmente realizado via os bancos tradicionais, né, que são regulados pelo Banco Central, essas transações também já eram informadas. Então, naquele momento em que houve a polêmica do Pix, parecia que a Receita não tinha acesso a nenhum tipo de dado, como você bem disse, e agora passou a ter, o que não é o caso. Já tinha muitos dados em posse da Receita, porque essas obrigações que eu mencionei, elas já são obrigatórias há muitos anos. Por isso que informação é um grande tesouro, né? Porque às vezes quando a gente não tem informação exata, a gente cria às vezes uma interpretação e é até acometido por medo, receio, quando na verdade a informação está ali, se a gente tem acesso, a gente poupa uma parte do nosso estresse que às vezes é embasado em cima de questões que nem são verdadeiras. Declarando no primeiro dia, automaticamente é garantido o saque no primeiro lote? Quem é que tem prioridade nisso? Depende, tá? Depende. Um dos critérios é o quanto antes você declarar, antes você vai receber a sua restituição. Certo. Mas tem um ponto de observação. Existe uma prioridade de análise para alguns grupos. Então, por exemplo, qual é a ordem de prioridade? Eles vão pegar todo mundo ali que declarou no primeiro dia e vão verificar quem tem mais de 80 anos, quem tem entre 60 e 79 anos, quem possui algum tipo de deficiência, seja ela mental, motora, e também vão verificar quem fez a declaração pré-preenchida e optou pela restituição via Pix e quem fez a declaração pré-preenchida ou optou pela declaração via Pix. Lembrando que a declaração pré-preenchida só vai estar disponível a partir do dia 1º de abril. Então, até lá, a gente só vai ter o modelo comum de declaração, que não é a pré-preenchida. A pré-preenchida ela é muito vantajosa porque ela reduz muito os casos de malha fina. Então, por que isso acontece? Porque ela já vem com essas informações todas que eu mencionei, que todas essas instituições prestam à Receita Federal, e a Receita Federal já consolida e faz para você os lançamentos ali nesse modelo pré-preenchido. Cabe a você conferir, acrescentar um dado ou outro que a Receita não tem e que seja obrigatório ali informar,
e transmitir. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho alguns critérios que são observados para definir quando você vai receber a sua restituição. Os lotes, eles são pagos sempre no último dia útil de cada um dos meses, que vai de maio até outubro. E se você tiver alguma inconsistência, algum erro no preenchimento da sua declaração, você vai para o final da fila. Então, isso também é muito importante. Não basta declarar no primeiro dia, não basta observar a ordem de prioridade. Também tem que ser observado se a sua declaração foi corretamente prestada, tá certo? E aí, esses critérios vão ser aplicados. Ordem de transferência, né, dos dados para a Receita Federal, de oferecimento da declaração, e se você se enquadra em algum desses critérios de prioridade que eu mencionei antes. Então, mais de 80 anos, entre 60 e 79 anos, deficiência, seja mental, motora, enfim, ou se você declarou a declaração, prestou, né, as informações via declaração pré-preenchida e optou pela restituição PIX, ou se você ofereceu a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição via PIX. Então, esses são os critérios. E aí, quem não se enquadra em nenhum desses critérios vai aqui para o final da fila, mas respeitando sempre essa ordem de transmissão. Fantástica. Olha, Jaqueline Maier, muito obrigada, hein? Eu imagino que a senhora, numa roda de amigos, durante esse período de declaração de imposto de renda, o que devem lhe fazer de pergunta, de tirar dúvida, acaba que o jantar fica monotemático com a sua presença, porque, né, é tão difícil isso compreender, aí tem a complexidade de entrar no site, na plataforma, fala com o contador. Então, todo mundo precisaria ter uma amiga como a Jaqueline Maier aqui, que nos dá a entrevista. Muito obrigada pela gentileza, de verdade. Posso fazer só uma última observação? Toda observação. Aquele aplicativo que a gente usava, que era o Meu Imposto de Renda até o ano passado, ele foi desativado. Então, quem quiser fazer a declaração pelo celular, vai ter que baixar o aplicativo novo da Receita Federal para fazer, tá bem? Então, essa eu acho que é uma informação bastante importante, porque tem crescido muito o volume de declarações que são transmitidas via celular. Ah, fantástica essa ressalva. Ó, inclusive, eu coloquei aqui Receita Federal. Já aproveitei enquanto a senhora está dizendo, já coloquei Receita Federal e apareceu aqui um aplicativo. Ó, Serviços da Receita Federal na palma da mão e está ali obter. Ótima dica. Excelente, para que não tenha erro, né? Que já é complicado, ainda errar nesse meio do caminho é difícil demais. Muito obrigada, Jaqueline. Bom dia.